Estamos aqui hoje para fazer uma celebração da poesia, uma celebração do convívio literário. A gente vai apresentar hoje aqui, de uma maneira virtual, a gente vai realizar o lançamento do livro Sonhos Literários, que é uma iniciativa da Casa de Vovó Dedé, que foi germinada há mais ou menos 5 anos. Inicialmente ela foi pensada como como dar um apoio aos alunos que iriam prestar o Enem, iriam prestar o vestibular. E essa iniciativa foi extremamente exitosa e ela foi ganhando fôlego dentro da casa. A Casa de Vovó Dedé, que tem uma tradição no ensino de música, no ensino de arte, de uma maneira mais ampla, desenho, ilustração, animação. E esse livro, de alguma maneira, ele congrega todas essas forças. E naquela época, em 2015, depois daquela primeira iniciativa, que foi extremamente feliz, foi dado um segundo passo e se constituiu um clube para agregar os alunos que tinham esse interesse, esse gosto pela literatura e dali gerar um movimento de acolhimento a todos os outros, levando o ensino da literatura, saindo daquele momento de uma redação para a prática de um vestibular e indo ao encontro de um pensamento estético sobre a construção literária. Então, e esse livro, ele é fruto desse clube, é fruto dessa iniciativa, é um trabalho que recebeu, né, o apoio do Ministério da Cidadania pela Lei de Incentivo à Cultura, e a gente conseguiu concretizar esse sonho. E hoje, para realizar esse lançamento, infelizmente, a gente não pôde realizar como a gente pensou, então nós estamos aqui guardando todos os cuidados de ordem sanitária, mantendo o distanciamento social, mas não vamos, por conta dessa dificuldade, deixar passar um momento tão relevante para nós da Casa de Vovó Dedé e para todos os autores que se engajaram na construção desse sonho. Então, para representar esses autores aqui, nós trouxemos 2 deles, extremamente próximos da casa, que são também ex-alunos de música aqui na casa. E vamos começar conversando aqui com o Maico Pereira. O Maico teve uma participação muito marcante nesse trabalho, e eu queria que, inicialmente, ele falasse um pouco da entrada dele, como é que ele chega na Casa de Vovó Dedé. Antes da gente falar, Maico, diretamente sobre o livro, fala dessa tua experiência de chegar na Casa de Vovó Dedé, o que é que representou para você essa experiência, primeiro como aluno de música? Bom, eu conheci a casa por alguns amigos, né? Um deles é o Lucas, que é um dos maiores violonistas aqui da casa, um dos mais conhecidos. E eu também entrei com vontade de fazer violão, né? Porque eu via eles tocando e eu ficava lá achando legal, eu achava muito massa aprender música. E eu decidi entrar, né? Isso já era assim, finalzinho de 2014. E no início de 2015 eu me matriculei aqui na casa, né? Foi até com o professor Reinaldo. E eu entrei, né? Consegui comprar o violão na época e comecei a estudar, né? Só que eu vi que violão estava sendo um pouco complicado para mim e continuei mais nas aulas de teoria, mas eu não estudei tanto assim violão, né? Até que, mais ou menos ali na metade do ano, iniciou um curso de teclado, que eu achei incrível, que eu também achava muito massa piano, e decidi ir para o teclado. E foi ali que deu certo, eu acho. Ali eu comecei a estudar mais música, me dediquei ao teclado, né? Hoje em dia eu estou um pouco parado, porque eu não tenho teclado em casa, mas eu ainda amo tocar teclado. Fora isso, né? Além das aulas de teoria musical e das de teclado que eu iniciei, também participei de uma das turmas de audiovisual que teve aqui na casa, que foi um estudo de cinema, de história de cinema, das técnicas de fotografia, de áudio, né? E mais para frente também teve um curso de edição de áudio, que eu também participei, né? Até aí, essa foi a minha caminhada, né? Até que chegou o ano de 2015, no finalzinho ali, que se iniciou uma espécie de clube de redação, né? Que era uma preparação de redação com a professora Aline para os vestibulandos da época. E, além de mim, participou mais alguns alunos aqui da casa que também queriam prestar o vestibular. E, na época, eu já queria
entrar para a história, né? Que hoje em dia eu já sou formado, me formei esse ano. E a gente estudou, a gente começou a criar um vínculo com a Aline também. Ela era uma ótima pessoa, uma ótima professora. Ela ouvia a gente, ajudava em todas as questões. E com o passar do tempo, a gente começou a também escrever outras coisas, né? Começou a escrever poesias, a estudar um pouco sobre cartas também, sobre contos, sobre crônicas. E isso meio que acho que criou um sentimento, né? Não só na gente, como nela. E eu acho que no pessoal aqui da casa mesmo, né? E depois disso, com esse sentimento acho que já aflorado, veio que se criou o Clube Literário com alguns dos membros que já estavam no clube de redação. E com o tempo também foram entrando outras pessoas que se interessavam em escrever em poesia, em contos e tal. Oi, gente, tudo bem? É com muita alegria, muita felicidade, muita emoção que eu venho hoje, junto a vocês, celebrar o lançamento do livro Sonhos Literários, que é uma coletânea de textos, incluindo contos, crônicas e poesias, todos produzidos por alunos da Casa de Vovó Dedé durante o período do Clube Literário, que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês do que se tratava esse projeto tão especial, tão bonito e que rendeu esse fruto tão importante, tão simbólico para a gente, que é o livro Sonhos Literários. Bom, meu nome é Aline Duarte, eu fui coordenadora e professora do Clube Literário Casa de Vovó Dedé, que durou de 2 a 3 anos, pertinho de 3 anos, e foram períodos assim muito gratificantes, foram meses, sábados e sábados à tarde, de encontros com os alunos para falar tão somente de literatura e, por que não, mais ainda, falar sobre a vida, sobre nossos sentimentos, sobre nossas angústias, mas também nossas alegrias. Então foram períodos realmente muito ricos, de troca de experiências, de aprendizado, de enriquecimento enquanto indivíduos, sabe? Enriquecimento humano mesmo. Então, para além da literatura, nós crescemos como pessoas e isso é muito bonito de lembrar, é uma lembrança que eu tenho certeza que é muito gratificante para todos que participaram do clube. Mas, para além dessas lembranças, nós temos hoje esse material físico, que é o livro que a gente sonhou tanto, que a gente construiu tanto e que foi iniciado, né? O frutinho foi plantado ali no clube e no próprio clube os alunos começaram a produzir esses textos, começaram a compartilhar comigo esses textos e rendeu muito mais do que se esperava dos alunos. Então, como as pessoas nos surpreendem, foi um processo muito bonito de descoberta disso, né? De ver florescer escritores, de ver traduzido ali em palavras, em literatura, sentimentos tão profundos, histórias tão bonitas, né? E emoções tão verdadeiras. Então, é muito gratificante mesmo e emocionante ver como isso se concretizou e ter essa lembrança física desses momentos tão bonitos que vivemos juntos no Clube Literário. Bom, o clube surgiu a convite do Jonabe, diretor da Casa de Vovó Dedé, que me convidou para ensinar os alunos a redação, né, para o vestibular, pois muitos deles pretendiam se tornar músicos profissionais e para isso eles precisavam se submeter ao vestibular. Então eu entrei dessa maneira mais objetiva, né, com esse objetivo de ajudar os alunos a entrar no vestibular, mas a troca foi tão bonita, foi tão enriquecedora que o Jonabe me convidou para continuar fazendo parte da Casa de Vovó Dedé para além do vestibular. Então foi ele que idealizou, teve essa ideia de construir ali um clube literário e eu comprei a ideia, mergulhei e realmente o clube foi um marco, acredito que para todos, da Casa de Vovó Dedé. Nesses momentos do clube, a gente se reunia, obviamente, para fazer leituras de textos literários, mas para também conversar sobre a vida, a partir da literatura, né, promover esse debate, essa reflexão sobre o mundo que nos cerca. Então, é um debate muito caro aos nossos tempos atuais e que lá em 2016, né, já faz um tempinho, mas lá em 2015 para 2016 a gente estava fazendo e talvez até se preparando, né, para todo esse momento que estamos vivendo, de tanta dificuldade, de tanta surpresa,
e de tanta angústia, né? Então, a arte, ela proporciona, de certa forma, libertação desses sentimentos, né? Uma explosão ao invés de uma implosão. Então, colocar para fora aquilo que está por dentro, mesmo que sejam dores. Então, os alunos conseguiram, de maneira muito fluida, de maneira muito natural, colocar para fora, fazer explodir todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, todas essas ideias, e realmente foi uma surpresa muito positiva que vocês vão poder conferir agora, né, com o livro em mãos, bebendo dessa fonte que são as emoções, que são os sentimentos desses jovens tão talentosos, tão especiais. Cada um que passou pelo clube tem a sua participação nesse livro, mesmo que não tenha produzido, mas a troca que houve durante esses momentos com certeza inspirou a todos. Todos que participaram não saíram incólumes a essa transformação, a essa mudança de vida que é escutar o outro, aprender com o outro e transformar sentimentos, transformar emoções, transformar até dores, mas também as alegrias em arte, em literatura, em poesia. Então fiquem com esse livro, que é a nossa contribuição do Clube Literário para toda a comunidade, que vocês possam se deliciar com essas histórias, que vocês possam se aventurar, que vocês possam se emocionar e conhecer mais profundamente a alma, o coração de todos esses meninos e meninas que contribuíram através da literatura com o nosso mundo, tá? É isso, espero que vocês gostem. E foi um prazer falar em nome do Clube Literário, que para mim é uma lembrança tão bonita e agora vai ser uma lembrança física também. Me diz uma coisa, assim, falando especificamente sobre o Clube Literário, essa experiência de escrever, né, pensar a literatura como uma alternativa para externar, né, para materializar assim, um sentimento, uma alegria, né, uma dor, uma situação, sim, uma condição social. Como é que você vê a literatura como esse caminho? Como é que isso potencializou você? Como é que isso chegou para a sua vida naquele momento? Sim. Eu lembro que quando a gente estava iniciando o Clube Literário, eu estava passando por uma situação um pouco difícil em casa mesmo, né? Tipo, eu sou aqui do bairro, que é onde fica a casa, que é da Barra do Ceará, e como muitas outras famílias que também vivem aqui, a gente é de baixa renda. Então, a gente estava sofrendo um pouco com questões de dívida, com até questão de luz, água e tal. E até aquele momento, eu também estava estudando, né, para tentar ingressar na faculdade, para, no mínimo, tentar conseguir algo melhor para minha família na época. E eu me senti um pouco frustrado emocionalmente, digamos assim, falando, né? E escrever meio que me ajudava. Eu já escrevia desde o tempo da escola, há muito tempo, né? Tipo, eu externava minhas emoções através do papel, eu escrevia, falava do meu dia a dia, falava das pessoas ao meu redor, falava da minha infância e tal. Só que com os ensinamentos que eu aprendi no clube, eu passei a fazer isso mais tecnicamente, né? Entender que palavras utilizar, quais os sinônimos de algumas outras, questões de pontuação e tal, essas partes mais técnicas. E juntando essas técnicas com o sentimento, né, a vontade de querer escrever, a vontade de externalizar alguma coisa, meio que me ajudou não só a me expressar no papel, mas também por fala, né? Tipo, eu atualmente sou formado em História, como em licenciatura em História, e sou professor, né? E essa vontade de se expressar, essa forma de se expressar, de querer se expressar, e assim também repassar alguma coisa, é importante para um professor, né? Então, eu meio que tiro isso do clube mesmo, porque ele me ajudou bastante nisso e até hoje me ajuda, porque eu escrevo poesias e contos até hoje. Maravilha, Maico. Como é que você se sente abrindo um livro desse e vendo aí um trabalho seu, né, que agora não é mais só seu, sim, né? Isso é uma prerrogativa de quem faz arte. Depois que você escreve aqui, né, você não tem mais controle sobre ele, ele vai emocionar, ele vai transformar a vida de alguém. Como é que você consegue agora, como é que você imagina, né, se imagina agora, vendo o teu trabalho agora, né, publicado, ou seja, compartilhado, distribuído no formato de um livro tão bem acabado como esse? Assim,
É como o título dele diz, é um sonho, né? Não só sonhos literários, mas tipo, é um sonho de várias pessoas que escreviam naquela época de terem seus textos vistos por outras pessoas, né? Porque eu acho que um dos objetivos de um escritor é fazer com que aquilo que ele escreve, não só do escritor, mas de qualquer artista, fazer com que aquilo que ele cria, que ele expressa, seja vista, né? Tipo, e às vezes até compreendida pelas pessoas que estão vendo. Então, para mim, é uma sensação que não dá nem para explicar direito, né? Porque aqui tem textos meus que tipo, eu escrevi em momentos diversos da minha vida, em momentos de felicidade, em momentos de tristeza, em momentos de pura alegria, em momentos que eu só queria, às vezes, até fugir do mundo, ou então momentos que eu estava inspirado em algo que eu vi no dia. E, tipo, ter isso, assim, físico, né? Tipo, não ser mais só sentimentos, não dá para explicar. Não tem como explicar. Michael, se eu te pedisse para selecionar um trecho de alguma coisa que foi importante para você aqui para compartilhar com a gente, você tem vários trabalhos aqui dentro do livro, não é só um. Sim. Então, você poderia destacar um desses trabalhos que você entende que teve uma participação marcante, assim, Sim. na tua experiência literária, na tua vida? Sim, eu destacaria dois, mas eu gostaria de ler um em questão, até por causa do tamanho, porque o primeiro é um dos contos, né, que eu escrevi, que é A Mochila Verde de Vitória, né? Esse conto, eu escrevi meio que baseado numa amiga minha, que também se chama Vitória, que, no caso, ela tinha uma mochila azul, não verde. Só que eu achei que ficaria muito na cara se eu botasse a mesma cor, né? E eu também misturei com outras coisas, né? A questão do verde simbolizar a esperança, de uma questão de vidas passadas, de um outro lado da vida, quem for ler o conto vai entender. E esse conto, ele meio que é muito importante para mim, porque ele foi um dos primeiros contos que eu fiz que eu consegui construir mesmo uma história complexa, né? Tipo, e também esse conto ele foi base para a construção de um curta que a gente construiu aqui no curso de audiovisual, né? Que tem o nome de Mochila Verde, só tiraram o Vitória. E esse curta ele foi também muito importante para mim porque eu dirigi, ajudei na direção e também roteirizei, né? Eu adaptei o conto, escrevi um roteiro em cima e a gente aqui do curso de audiovisual a gente montou esse curta, né? E ele, ao meu ver, ficou incrível, né? Vou deixar a parte. Ele ficou incrível. E o que eu queria mesmo destacar para ler é um poema, que ele se chama Eu Estou Aqui, né? Esse poema eu fiz num dia de chuva. Ele fala sobre a chuva, inclusive, né? Meio que uma reflexão sobre a chuva, mas uma reflexão um pouco até triste, né? Sobre ela. Porque no conto, o eu lírico, né? Ele enxerga a chuva como algo que precisa chorar para que outros recebam a beleza que vem dela depois, né? Como plantações, nascimento de flores, até um tempo melhor, mais com vida, quando a chuva passa, né? Eu peço o lugar aqui para eu poder ler. A chuva é deslumbrante, jogando suas úmidas emoções sobre o terreno escasso de carinho. A flor deleita-se e cresce, o gramado verdejante surge, o doce som de pingos sobre o telhado. Que relaxante. Tudo lhe convém, mas a chuva sente, assim como a sentimos. E se ela sempre está presente, porém de diferente maneira? A umidade do ar não é uma mentira para ser desprezada. E essa é a face real da chuva, esperando agradar a tudo e a todos com sua presença e calmaria. Porém, notar o invisível é praticamente impossível. Nisso, a chuva se entristece, passando a viver tentando ser notada e carregando-se de amargura e solidão. As lágrimas, então, são inevitáveis, caindo do mais alto céu até chegar ao nosso alcance. Finalmente, a chuva consegue ser notada. Pena que, para proporcionar muitas alegrias para a flora e fauna, a chuva tenha que provar do mais baixo e vil dos sentimentos. A tristeza da chuva liberta a flor, verdeja o gramado. Lamento, chuva, que para que minha seca alma umedeça com alegria, você precisa transbordar a sua tristeza. Então, esse poema aqui, eu lembro que quando eu escrevi, eu também estava um pouco
para baixo, né? Acho que dá para perceber pelo conteúdo dela. Só que ele é muito importante para mim porque foi um dos primeiros que eu escrevi para o clube, né? Porque até então eu só escrevia contos ou crônicas. Aí teve uma aula que a gente trabalhou necessariamente poesias, né? E a Aline, ela incentivou que a gente construísse algumas poesias, alguma poesia seja rimada ou não. E eu comecei a fazer um monte. Cada inspiração que vinha, eu comecei a escrever, eu deixei um pouco os contos de lado e saí escrevendo poesias. E essa aqui ficou uma das primeiras. Então, isso me faz lembrar tipo, o quanto era bom passar aquele tempo com as pessoas do clube, com a Aline, e escrevendo. Maravilha, muito bacana, Maicon, o trabalho. Eu vi aí que você fala da chuva e você personifica a chuva, você mudou a cor da mochila, né, da Vitória. Então, esse poder, né, que quem cria tem, né, essa autoridade que você tem sobre as coisas, né, quando você escreve, quando você cria. Como é que você pensa a arte assim, como um potencial de transformação, não só falando de você, mas falando, né, para a sociedade, né? Como é que você imagina essa força, né, esse potencial? Sim. Assim, eu vejo a arte como uma forma do homem em si, meio que tentar perceber que o mundo não é só aquilo que ele está ali vendo na frente dele, né? Tipo, com preocupações, com questões burocráticas, com essa vida meio pesada e turbulenta que a gente vive passando, né? Dia após dia. Tipo, a música, as artes visuais, os contos, poesias, textos em geral, eles servem para que você meio que tente escapar um pouco disso tudo, e até um pouco que fica um pouco relaxado. Ou então, ao mesmo perceber que a vida não é só isso, né? Que com a arte a gente pode viajar para outros mundos, a gente pode se conhecer, né? Porque a partir de textos e da arte você passa a se conhecer melhor também. Você passa a conhecer outras realidades fantásticas, ou então realidades que estão no seu mundo, mas você nunca se deu conta, né? E eu percebi também depois que eu entrei no curso de História, porque a gente também vê um pouco sobre História da arte e essas outras questões, de que a arte não é só algo para ser belo, não é só algo para ser bonito, para ser olhado, né? Para ser analisado também. Tipo, por que aquele artista tentou expressar, o que ele tentou expressar naquilo, né? O que ele fez, né? O que ele quis passar. Então, essa visão de que a arte não é só apenas algo belo, mas algo que precisa ser analisado e visto, é muito importante para que a sociedade como um todo não fique só nessa linha reta, né? Nessa linha de que é preciso trabalhar, é preciso ganhar dinheiro, é preciso subir na vida. Não, às vezes assim, você pode parar um pouquinho para ler um conto, ouvir uma música, agraciar algum texto de algum artista, e até mesmo de algum artista que esteja ao seu lado e você nem percebe, né? Muitas vezes existe isso. Artistas locais, artistas urbanos, ou então até mesmo um grafite que você passa ali desapercebido, pensa que não é nada, pode estar contando uma história incrível, e às vezes você nem percebe. Michael, esse livro ele tem um privilégio especial, ele foi prefaciado por um ex-presidente da Academia Cearense de Letras, né, o Biratã Aguiar, e aqui em uma parte do prefácio, ele toma aqui uma crônica, né, da Gabriele, uma das autoras aqui que constam nesse livro, né, e fala sobre, está muito alinhado com o que você falou, né, um sentimento que constrói vidas, né, mostrando que sozinho nada somos, né. Pensando nesse momento, né, que a gente vive, né, um momento de isolamento, um momento onde a gente descobre alguns valores muito sutis, né, como o valor do abraço, né, o valor dos familiares que são idosos e você não pode ver. Como é que você pensa, né, a literatura no momento desse? Como é que você acha que um livro desse, por exemplo, aqui que chega, está nas mãos de alguém, na prateleira, na estante de alguém, como é que você vê a arte como uma capacidade de acolher, né, de levar uma mensagem, né, para as pessoas? Isso é até interessante, porque acho que anteontem, mais ou menos, eu vi até uma discussão de uma pessoa falando, não, mas
por que dá-se tanto valor a escritores, por que dá-se tanto valor a artistas, se eles só sabem fazer arte, né? Arte serve para quê? Né? E, tipo, a gente vê que com esse isolamento, com toda essa situação de pessoas tendo que ficar em casa, se isolando do mundo por uma necessidade, porque isso é a nossa necessidade total, e meio que ficar sem o que fazer, né? Tipo, ficar ali isolada, e isso causa até muito atrito emocional aquelas pessoas, né? Então, a arte, a literatura, também, como uma forma de arte, ajuda aquela pessoa a passar por aquilo, né? Tipo, a ler um pouco, relaxar um pouco, esquecer um pouco aquele estresse de estar isolado, tentar se aproximar de personagens, né? Tipo, criar algum vínculo com algum personagem, já que você não está podendo criar novos vínculos, esses vínculos sociais mais comuns. Escutar alguma música, assistir algum filme. Tanto que essa cultura das lives, né, se popularizou muito, né? Lives de música, tem lives de leitura de livro também atualmente, lives de pessoas comentando filmes, comentando séries. E isso é muito importante para que aquelas pessoas entendam que mesmo estando isoladas, sozinhas, elas não estão verdadeiramente sozinhas, né? A arte ela ajuda a entender que você nunca está totalmente sozinho, né? Aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você aprecia, faz você se encontrar, né? Perceber que esse momento que você está passando é momentâneo, que ele vai passar, que vai tudo ficar bem, e que aquele momento de leitura, aquele momento seu com a arte, é um momento para ser apreciado. Maravilha, Maico. Eu queria concluir esse bate-papo fazendo uma brincadeira até com o próprio título do livro, né? Perguntando para você quais são seus sonhos literários agora, olhando para frente, daqui para frente, como é que você pensa esses seus sonhos? Assim, voltando nessa questão do isolamento, ele me fez iniciar um livro, né? Eu comecei a escrever um livro no início de março, mais ou menos. Ele está um pouco parado agora, porque eu voltei a pesquisar também na área de história, porque eu não queria ficar parado na minha formação, mas ele é um livro de aventura. Então, eu já tenho todas as ideias para ele, tipo, tem personagens, tem uma narrativa, só que eu ainda estou tendo problemas para colocar no papel. Só que o meu sonho mesmo, atualmente, literário, é ter esse livro terminado, ter ele lá prontinho e passar a distribuí-lo, para que outras pessoas vejam aquele livro, percebam o que eu quis escrever e apreciem a história que eu tentei construir ali. Muito bom. Maico, eu queria te parabenizar aqui pelo trabalho, né? Foi um prazer aqui estar contigo aqui, né? O trabalho que você desenvolveu, né? Foi muito, muito especial, né? Ao ponto de ser transformado em um curta-metragem, né? Que é um outro olhar, né? Um outro olhar sobre a mesma história, mas é uma maneira completamente diferente. Eu acho que você leva uma bagagem muito especial pelo fato de você ter essa experiência com a literatura, mas ter a experiência com a música e ter a experiência com o audiovisual. Né? A gente tem grandes poetas, né, que pensam a literatura muito mais como imagem, né? Tem um poeta que eu gosto muito, Manuel de Barros, né, que ele diz que queria crescer para a árvore, né? Isso é muito bacana, né? Então, essas conexões muito mais sutis, né, que a literatura é capaz de trazer e de ensinar a gente, eu acho que só vai conseguir alcançar realmente quem tem essa coragem de mergulhar. E você que não só mergulhou, mas você saiu como escritor desse processo, né? Muito bom. E aqui, em nome da Casa de Vovó Dedé, a gente agradece, né? E a gente torce aqui para que esse seu livro ele seja consolidado e venham aqui em outro momento fazer esse lançamento aqui com a gente, e esperamos que não seja numa situação dessa, mas que seja aqui rodeado de pessoas aqui, onde a gente tenha realmente o abraço de volta, que é uma coisa que faz muita falta para todo mundo. Demais. Eu agradeço bastante até hoje a casa, todas as pessoas que me ajudaram nesse caminho que eu ainda estou trilhando, né? O Maline, o Jonávio, o Sr. Wagner, você mesmo, inclusive. E eu só tenho muito a agradecer mesmo, né? Tipo, esse livro que eu estou tentando construir agora é o fruto disso tudo, né? Tudo que eu aprendi aqui na casa, tudo que eu aprendi com o clube, com as aulas de música,
com os amigos que eu fiz aqui, né? Que inclusive tem alguns aí atrás da câmera. E é isso. Eu agradeço bastante a tudo. Bom demais. A gente vai encerrar o papo aqui com o Michael. A gente vai ter uma outra pessoa, um outro autor, né? Uma autora aqui com a gente, que é a Karen Araújo, que vai também contar a sua história e vai dividir com a gente um pouco desse espaço, né? Que na realidade essa conversa representa, né, mais de 20 autores que integram esse trabalho em dezenas e dezenas de textos, né, literários em diversos formatos, né, poesias, crônicas, né, contos, né. Então a gente continua esse bate-papo, agradecendo aqui ao Michael por essa conversa maravilhosa aqui e emocionante. Muito obrigado, Michael. Obrigado. A gente vai conversar agora com a Karen Araújo, autora integrante aqui dos Sonhos Literários. Ela vai dividir com a gente um pouco dessa experiência, contar para a gente como é que foi esse trânsito, né, iniciado pelo Clube Literário. Então, eu queria começar, Karen, aqui agradecendo aqui a tua presença aqui nesse momento, parabenizar aqui pelo lançamento desse trabalho, né, muito, muito bacana. E queria que você começasse falando um pouco da tua história com a Casa de Vovó Dedé, como é que você chega aqui, como é que você decidiu entrar aqui inicialmente, qual foi a porta de entrada, quem te trouxe, conta um pouco para a gente. Bom, eu que agradeço, né, de ter essa oportunidade hoje de falar sobre a minha história, a minha trajetória no clube. Eu entrei na casa no final de 2015, né, eu moro aqui na região da Barra do Ceará, e alguns moradores lá da minha rua estavam falando, né, tem um tal lugar ali que ensina música para jovens. E assim, eu sempre fui ligada à música, mas eu não tocava. Tentava, arranhava um pouquinho, mas eu cantava e eu sempre gostei dessa parte da música, né? E aí eu decidi vir atrás de alguma vaga e foi quando eu entrei para o curso de violão. E aí o meu professor foi o Rodrigo e eu passei um bom tempo na casa estudando violão. E quando foi no início do ano de 2016, eu andava aqui pela casa nos sábados, foi quando o Jonab, ele me convidou, né, para participar do Clube Literário, perguntou se eu escrevia. E assim, eu gostava muito de escrever, mas eu não tinha uma escrita assim bem definida, eu não escrevia poesia, eu escrevia textos aleatórios, sabe? E aí o Jonab me convidou, eu decidi entrar, morta de vergonha, mas aí eu entrei pro clube e foi assim, amor à primeira vista, porque eu vi que era uma coisa assim, com muito amor, era tudo feito com muito amor, muita dedicação. E eu me apaixonei pelas pessoas que estavam lá, todo mundo muito amigo, muito sincero. E foi isso, eu permaneci no clube, comecei a compor poesias e eu fiquei assim até o final de 2016, que foi quando eu tive que sair da casa, né, porque eu tinha alguns planos em mente para fazer. Certo, ainda retornando ao Clube Literário, fazendo esse flashback, você lembra, Karen, algum texto, alguma ação, alguma coisa que você leu que te marcou naquela época? Teve vários momentos assim no clube que me marcaram muito, né, quanto escritora, em que eu pude me descobrir, né, que eu não sabia dessa minha capacidade de escrever, de compor versos. Foi um dia que a Aline, ela levou, né, alguns poemas para a gente analisar. E teve um poema da Cecília Meirelles, que é uma autora que eu admiro muito, a forma da escrita dela, que se chama Retrato. E esse poema, quando eu li e analisei, eu pude enxergar assim a capacidade que o eu lírico tem de expressar a sua dor, de expressar a sua trajetória quanto pessoa, quanto construção de ser humano. E nesse poema da Cecília, eu pude me enxergar que eu podia usar da poesia uma forma de expressar meus sentimentos, de expressar as minhas dores, minhas felicidades. E tem uma parte do poema que ele finaliza com a seguinte frase, né? Em que espelho ficou perdida a minha face? E quando eu li esse verso, eu fiquei assim encantada, meu Deus, eu realmente posso escrever isso, eu realmente tenho capacidade de mergulhar nisso, mergulhar na poesia. É isso. Se você falou da Cecília Meirelles agora, Karen, quais são os seus heróis da literatura? Assim? A quem é que você
a quem você deve assim um tributo assim hoje? Você falou da Cecília, acho que todos nós temos esses heróis de alguma maneira, né? Você poderia compartilhar com a gente quem são esses teus heróis, esses escritores que te ajudaram a ser o que você é hoje? Bom, a Cecília, né, por ser mulher e eu me identificar com a forma da escrita dela, de olhar o mundo exterior e internalizar isso, internalizar sua dor e usar da poesia isso, né, uma forma de se expressar. Eu considero ela uma das minhas heroínas, né? Também tenho a Clarice Lispector, que quando eu estava no ano de 2017, no meu terceiro ano, eu pude conhecê-la, né? Conhecer suas obras. E, assim, eu amei de primeira a Clarice pelo fato dela escrever crônicas, né? E, assim, as crônicas dela são muito loucas. E eu gosto muito disso, dessa viagem que ela faz, né? Ela tá, de repente, tá no cotidiano, vivendo as coisas dela, e de repente ela tá dentro de si mesma, olhando para si mesma. E são as duas autoras que eu mais me espelho. E eu também gosto muito do Paulo Leminski, que eu também conheci aqui na casa. Foi um livro que eu lembro muito desse dia que a gente estava lendo alguns versos dele, que a Aline trouxe o livro dela, e eu pude conhecer o Paulo Leminski, e eu gostei demais da poesia dele, que tem o livro Toda a Poesia, né? Que ele fala muito sobre a questão do universo, e é uma temática que eu gosto muito. Muito bacana. Você falou uma coisa legal, né? Você disse duas mulheres, né? Inicialmente a Clarice, né? Clarice Lispector e a Cecília Meirelles. Depois você trouxe Paulo Leminski. E agora vendo o lugar da mulher, né? Nesse momento, você como uma jovem escritora, mulher, vivendo um momento em que existe um brado muito forte em relação a um respeito maior pela mulher, essa dignidade que está de uma forma muito legítima se buscando. Como é que você vê o papel da escritora mulher dentro dessa grande causa, né, para legitimar um lugar, né, social da mulher? Bom, assim, a gente vê, né, que a trajetória da mulher na sociedade foi muito conturbada e o fato de eu admirar mulheres e ter que me inspira me ajuda muito, porque lá elas tiveram que trilhar um caminho muito mais difícil, né, para se inserir nessa parte de escrever, nessa parte de compor verso e ser reconhecida. Então, eu pude ver através destas mulheres de que a mulher tem sim sentimentos, ela tem sim capacidade de escrever, de compor, de imaginar. Então, eu acho que é de extrema importância que as mulheres tenham esse papel na sociedade, que sejam reconhecidas por suas obras, por seus talentos, né? Muito além do papel da mulher dentro de casa, o papel de mulher como escritora ou como qualquer outra profissional. Maravilha. Olhando para o livro agora, né, nas tuas mãos aí, eu fiz essa pergunta para o Michael, né? Como é que você se sente em ter um trabalho teu materializado, né? Eu disse para o Michael que não é mais dele o poema, né? Isso é muito próprio, né, do escritor, né? Ele sai e aí ele ganha asas e está das pessoas, é de quem quiser, né? Então, como é que você se sente vendo um trabalho teu materializado, um sonho seu materializado nos sonhos literários aqui? Eu fico muito feliz porque eu nunca imaginei que pudesse ter algum poema, eu nunca imaginei que eu fosse escrever poemas, né? Uhum. Para ser sincera. E eu fico muito contente de ver todas essas composições, todos esses versos de pessoas tão especiais, né, do clube, que eu convivi, né, aos sábados com eles, que eu esperava assim ansiosamente por esse dia, pelo dia do sábado, para chegar o dia do clube. Estava todo mundo ali, muitas vezes a gente trazia nossas dores, nossos problemas e falava sobre isso dentro do clube. E eu fico muito feliz por mim e por eles também, né, porque ser reconhecido, ter a sua arte vista pelas pessoas é de extrema importância e faz o nosso coração assim encher de alegria. Muito bom. Esse livro ele atravessa, né, várias ações da Casa de Vovó Dedé. Um dos contos virou um curta-metragem, alguns poemas viraram canções, né? Então é um livro que ele atravessa, digamos, vários núcleos formativos aqui da Casa de Vovó Dedé. Inclusive a capa também do livro, ele é assinado por um aluno da casa, né, o Diego Quirino.
que é um garoto muito talentoso, aqui também formado aqui dentro. E olhando aqui para a capa, eu queria te fazer aqui uma provocação. Como é que você acha que essa capa aqui do Diego traduz assim para você essa experiência sua dentro do clube, se você for fazer, né, rememorar, né, um flashback do que você ouviu, não pensando só o teu lugar, mas o lugar de todos, né, todos os escritores que participaram desse projeto. Como é que você entende que a capa do Diego, de alguma maneira, dialoga com essa proposta? Assim, essa capa, quando eu vi, eu fiquei, assim, fascinada, porque ela representa, assim, verdadeiramente, né, o que foi o clube pra gente, o que é o clube ainda nos nossos corações, nas nossas lembranças, né, porque duas artes juntas, né, de pessoas que são envolvidas com a música, pessoas que conheceram através do clube sua capacidade de escrever também. Então, assim, é um sonho, né, um sonho que a gente conseguiu realizar e que envolve esses setores, né, da arte, a música e o fato de ter pessoas que compõem música, que estão dentro da música e essa parte da gente mergulhar, da gente se convidar a mergulhar nos sonhos de cada um do clube, da gente, dentro do clube, né, debater sobre várias questões sociais, sobre, como eu já falei, sobre nossas dores, nossos problemas e falar com as pessoas, né, com as pessoas do clube, compartilhar nossas alegrias, nossas tristezas. E é isso. Esse sonho, Karen, você já realizou, né? Já tem um livro nas tuas mãos. Sim. Mas eu imagino que devam ter muitos outros que ainda estão por realizar. Quais são os seus outros sonhos como mulher, né? Como escritora? Como é que você pensa, né? O porvir, né? O que está por vir na tua vida? E como é que essa experiência com esse clube você acha que vai te ajudar, né? A alcançar esses outros sonhos que estão por vir? Bom, o clube ele teve um papel crucial na minha vida, né? Que, como eu já falei, pude me descobrir como escritora e o fato da gente ter falado sobre tantas temáticas sociais me fez enxergar além, né, de mim, além das minhas vontades, além dos meus desejos, além do meu ego. E eu pude ver que existem peculiaridades em cada pessoa, existe singularidade. E o clube me fez ter essa visão e, a partir disso, eu planejo para a minha vida continuar construindo isso em mim, né? Essa questão da empatia, de olhar para o outro, olhar para a dor do outro, porque foi o que o clube me ensinou. E eu pretendo estar, no futuro, realizando os meus sonhos, né? Que é ser aprovada em medicina, que eu tenho lutado nessa trajetória. E eu desejo que o mundo ele esteja melhor, né? Diante de tudo isso, esteja num progresso, ao invés de regresso, que a gente possa caminhar para o progresso de vez e que haja um olhar mais humanizado, né? Que a gente possa se humanizar cada vez mais. Karen, eu queria agora te fazer um pedido aqui, de compartilhar com a gente, né, um dos teus trabalhos aqui. Escolhe, de repente, um poema que marcou, né, a tua trajetória, algo que tenha uma representatividade assim, na tua vida, algo que você queria que as pessoas ouvissem você dizendo, né? Então, por favor, se você se sentir à vontade, compartilha com a gente um trabalho, um poema, uma crônica, um conto. Sim. Eu vou compartilhar um poema meu que foi um dos primeiros, né? Porque quando eu entrei no clube foi onde eu comecei a compor versos, poesias, e ele se chama Nature-se, né? Que ele encaixa perfeitamente com toda a questão que a gente vive, né? A questão da natureza, do fato da humanidade não se importar, né, com a preservação. Nature-se. Na natureza vemos o quão belo é o que e quem a criou, com seu inestimável amor. Mas quem é o autor de uma obra como esta, tão límpida e complexa, que propriamente se completa? Talvez quem a criou em seu peito transborde amor, tão infinito como o universo, com tanto sentimento nela expresso. As suas infinitas constelações, que ao contemplar fazem-me ter diversas emoções e meu coração palpitar. Mas por que as pessoas fazem errôneas escolhas que problemas acarretarão para o futuro da nação?
com a ideologia de usar, sim a sabedoria para conservar, faltando saber realmente aproveitar. E o que de nós será? Muito bacana. Karen, e esse título, Nature-se, né? Como é que foi a tua ideia? É um título super bacana, né? Que faz uma brincadeira, né? Me vem assim a ideia de uma mistura do humano, né? com o não humano, né? Com a planta, com a árvore. Como é que você vê essa troca e como é que é isso importante no momento onde a gente tem uma necessidade de evocar um respeito à sustentabilidade? Como é que você vê o teu poema engajado com esse movimento maior? É justamente essa questão, né, do ser humano sair do pedestal, de se integrar com a natureza e entender que fazemos parte dela, que somos a natureza e que é necessário a gente se naturalizar, se faz sentido, se naturalizar com o que é natural, com o que já veio desde o princípio e preservar isso, né? De a gente se botar no papel de olhar para a natureza com outros olhos, além do consumismo, além dessa questão de exploração, e sim a gente se sustentabilizar também. Tomara que seu poema seja lido por muita gente e que essa sensibilização alcance, né, todos eles. Sim. Muito bom. Ok, Karen, eu queria te parabenizar pelo trabalho, né, um trabalho incrível, né, assim, acho que é um grande privilégio também fazer parte de um programa como esse, e privilégio para você, privilégio para quem vai ler os teus trabalhos também, né. Então, infelizmente a gente está fazendo essa conversa de uma maneira, né, mais reduzida, a gente não está podendo encher, né, de pessoas, estar ao lado, né, mas a gente gostaria de dividir com todo mundo que vai te ouvir, que vai te ver, esse momento, né, e quem sabe, numa outra oportunidade, a gente vai estar lançando um outro trabalho seu em outro contexto, um contexto bem diferente, podendo abraçar e podendo comemorar juntos, né? Esperando que tudo isso passe logo, tá bom? Parabéns. Sim. E conta aqui com a Casa de Vovó Dedé sempre, que é uma troca, né? A casa existe para isso, né? O livro é fruto dessa casa, mas é fruto também do que vocês doaram para ela. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Depois da gente ter ouvido aqui, ter batido esse papo, né, com Karen e com Michael, a gente vai ter aqui agora essa voz institucional da Casa de Vovó Dedé, trazendo aqui Jonabe Fernandes, que foi quem pensou inicialmente o Clube Literário. Então, Jonabe, a gente agradece aqui a tua disponibilidade para estar aqui com a gente, né? Queria que você falasse um pouco da dinâmica do Clube Literário, como é que foi organizado, e como é que representa, o que é que representa para você chegar, né, ter nas tuas mãos agora a idealização de um pensamento seu, de um sonho seu também. Como é que você vê a realização desse trabalho? Evelta, o Clube Literário, ele já começa com um grande sonho. Como tudo na casa, surge de um sonho, né? Tem até uma regra aqui que é proibido tolir sonhos. Uhum. E o sonho, ele permeia todas as atividades da casa. Já dizia Rubem Alves que o sonho precede o conhecimento. Isso é muito verdadeiro, isso se demonstra muito no Clube Literário. Quando terminada aquela fase de preparação do vestibular, foi o primeiro ano que a gente instituiu a oficina de redação, visando o Enem e os vestibulares, ficou uma sensação de vazio muito grande, né? Naquela turma de 25 alunos, dos quais 20 e poucos ingressaram nas universidades públicas, né? Eu acredito muito isso a essa oficina de redação dada pela professora Aline. Passada essa fase, ficou um vazio e alguns alunos me procuravam e diziam, e agora, o que nós vamos fazer? Né? Porque tinham sido aí 3 meses intensos de encontros que formou muito mais do que conhecimento, formou uma liga, uma teia humana de sentimentos. E com a vontade de continuar
a escrever. E eu percebia nos olhos que brilhava de cada um daqueles que me procuravam, querendo uma continuidade de uma ação literária na casa, um sonho e uma necessidade até de que isso acontecesse. Foi quando eu propus para a professora Aline que a gente continuasse, mas no formato do clube literário. Né? E ela amou a ideia e prontamente nós começamos, né, a fazer esses encontros aos sábados. E aí, sábado, 13h, eu fiquei preocupado. Rapaz, enquanto era a redação que o pessoal queria passar no vestibular aí, dava. Será que eles vão vir 13h de sábado, uma juventude que tem aí todo um apelo de outras atividades, mas, para uma surpresa nossa, a sala foi pequena. Né? Então, e aí os meninos e as meninas começaram a participar, e aí a Aline começou a apresentar os escritores e as escritoras que achava que era pertinente trazer esse conhecimento, e a coisa foi indo, foi evoluindo. Até um dia que a Aline me traz alguns textos, e eu ficava aqui sábado à tarde, porque aquela energia era muito boa, né? Aquela efervescência. E a Aline, um sábado à tarde, por volta de umas 17 horas, já no final da tarde, ela me traz alguns textos e preocupada. Né? Feliz com o resultado, né, da escrita, mas preocupada porque naqueles textos tinha mais do que palavras, tinha sentimentos. E algum sentimento de muita dor, até. E aí eu me lembro agora de Fernando Pessoa, que quando ele diz que um poeta é um fingidor, finge tão bem, né, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Mas naquelas palavras que eu li ali não tinha só fingimentos, não. Eram dores verdadeiras, e que a caneta e a tinta eram utilizadas para expressar um sentimento muito verdadeiro. E a gente ali começou a perceber que o clube literário ele ia muito mais além do que o ato de ler e escrever. Né? Como o Maico colocou aqui muito bem nas suas palavras, e a Karen, os jovens encontraram na escrita uma válvula de escape para ser ouvidos. Né? E essa escuta que muitas vezes não existiu, que não existe nas nossas casas, não existe nas escolas, né? Essa escuta que muitas vezes é enviesada, ela passou a ser feita através da escrita textual. A gente, naquele momento, percebeu também que tinha que avançar com isso, e a gente, nós começamos a pensar terapeuticamente nisso. Tivemos uma ajuda maravilhosa de duas psicólogas, a Marília Coelho e a Isabela Gomes, e elas vieram implantar aqui um grupo psicoterapêutico. E aí os meninos saíam do clube literário e iam para o grupo psicoterapêutico. E como eu tinha uma interação com os dois grupos, né, precisava ter enquanto instituição e como coordenador da casa, eu precisava estar interagindo tanto com o clube literário como o clube psicoterapêutico. Eu comecei a não entender muito o que estava acontecendo. Eu não sei se a terapia estava acontecendo no clube literário, ou a literatura estava acontecendo no grupo psicoterapêutico. Né? Essa transversalidade desses momentos e essa complementariedade, né, foi muito, muito positivo. Né? Quando eu ouço a Karen e o Michael falando, eu vejo a potencialidade dessas duas ações acontecendo simultaneamente. Né? E o quanto isso foi importante. Eu vejo aqui a Tainá, está aqui atrás das câmeras, né, que é uma das escritoras, que também participava do clube literário, e aí eu vendo colocando de um ponto em que nós estávamos em 2015, agora em 2020,
e acompanhando todas essas transformações de cada um desses jovens que ainda estão aqui pela casa, a gente sabe, Evelton, que o Clube Literário, ele representou, o quanto ele representou na vida desses jovens. Não foi só apenas desenvolver uma escritora, como a Karen demonstrou isso muito bem aqui, e o Maico, mas formou seres humanos. Foi possível que essa evolução acontecesse. E essa caminhada, ou essa viagem, me lembra novamente Rubem Alves, quando ele diz que sonhar nada mais é do que se aventurar no mar desconhecido à procura da terra sonhada. Né? Isso, a ilustração do Diego, né? Parece que estava lendo Rubem Alves quando fez isso, né? Quando coloca aqui um menino que eu chamo o Thomas. Né? O Thomas tinha 12 anos quando estava no Clube Literário, e aí o Thomas olhando para aquele mar desconhecido e pegando o barco e atravessando para chegar na terra sonhada, onde ele estava à procura, Walter, de quem tinha a chave do coração dele. Esse é um texto que o Thomas fez, escreveu, e que, tal qual o tempo do Vitor, representado aqui pelo relógio, eu conhecendo os dramas sociais de cada um daqueles indivíduos e lendo o texto e fazendo a relação entre eles, né, se percebe muito claramente o papel terapêutico também da escrita. Mas esse livro hoje, que está em minhas mãos, não é só um sonho. Não é só um sonho dos escritores. É o sonho da casa de vovó Dedé, que realiza no sonho deles a própria missão. Que a nossa missão é cuidar de pessoas. E quando a gente vê isso se materializando no livro, nos emociona. Quando eu estava aqui conversando com o Michael e com a Karen, eu estava te observando ali, né, mesmo de máscara, né, mas eu consegui perceber nos olhos esse sentimento, né, essa emoção de estar ouvindo os meninos falarem. Isso é muito bacana te ver numa posição de gerência, numa posição de coordenação, ter esse nível de empatia. Talvez esteja muito aí o sucesso, né? E a garantia do êxito de um sonho. Então, essa porosidade entre um pensamento administrativo, mais de cunho burocrático, e essa verdade que está externada nos livros, que muitas vezes, até falei para você em outra situação, que esse livro era um grande conto de dor, né? Porque isso reverbera com muita força. Eu escrevi a orelha do livro e disse isso, né? Isso me marcou muito. O Biratã também faz isso, né? Então tem essa força, né? E o trágico, ele faz parte da literatura, né? Talvez Romeu e Julieta, né, não tivesse feito tanto sucesso se não tivesse a morte dos dois, ou Tristão e Isolda. Então, Crime e Castigo. Então, sempre tem, o trágico, ele atravessa muito a literatura, porque a literatura é a vida. E o trágico atravessa a vida, então não tem como. Então isso é um livro de verdade. Então para mim é extremamente gratificante, né, tá te ouvindo e tá sentindo essa verdade que não é a verdade só dos escritores, mas uma verdade que vem de quem está programando, de quem está planejando, de quem está pensando, né? Então no próximo Clube Literário você tem que estar lá também escrevendo com os meninos. Eu acho que isso faz parte, né? E esse, só para registrar que esse trabalho ele é um grande embrião, né, daqui da casa de vovó Dedé, né, que começou lá atrás e foi se desdobrando e hoje vai dar, digamos assim, vai dar voz a um dos maiores programas da casa, que é o Prosiarte, né, que começou lá em 2015 com aquelas aulinhas de redação. Né, eu tenho a honra de estar fazendo a curadoria desse trabalho, de estar pensando nessas ações, que a gente vai ter possibilidade de ir além da casa de vovó Dedé e acolher, né, todos esses sonhos, todos esses escritores.
Então, Jonábio, assim, para finalizar, eu queria que você, falando em nome da Casa de Vovó Dedé, fizesse uma fala, né, de agradecimento a todos os invisíveis, né, os autores invisíveis que estão aqui de alguma maneira presentes nesse momento, mas que por conta dessas nossas condições sanitárias aqui, para protegê-los também, a gente não pôde convidar todo mundo. Então, a gente encerraria com a fala tua, fazendo esse agradecimento e partilhando desse momento com todo mundo. Eu, antes de fazer o agradecimento aos autores e às autoras, eu quero agradecer as pessoas e as empresas que tornaram esse sonho possível, né? Esse livro, a gente passou algum tempo para conseguir publicá-lo, né? Mas através do projeto da Lei Rouanet, que a gente submeteu no ano passado, e graças ao patrocínio de algumas empresas, esse sonho está sendo possível, né? Então eu quero agradecer aqui a todos os patrocinadores do projeto de manutenção da Casa de Vovó Dedé de 2019. Agradecer aqui o Ministério da Cidadania, que através da Lei de Incentivo à Cultura permitiu que esse sonho acontecesse. Então fica nosso agradecimento, e é importante que a iniciativa privada esteja junto dos projetos culturais, porque na situação, na conjuntura atual, essa participação da iniciativa privada ela é muito importante, tá? Ao ponto de que, se não houver, muitos projetos bons poderão fechar, né? Então fica aqui meu agradecimento a todos os patrocinadores, que vocês verão aí quem são no final do vídeo. E anunciar também que o livro vai sair a versão audiobook, né? Preocupação com a inclusão, né? A gente preparou a Casa de Vovó Dedé, o estúdio Vida, né, da Casa de Vovó Dedé, preparou também o audiobook do livro, com audiodescrição, viu, Evelta? Com a audiodescrição da capa, né, para que aquele que não pode enxergar, ou que tem baixa visão, ele consiga também sentir toda essa emoção que a capa transmite, né, que faz uma comunicação muito bacana com os textos que estão dentro do livro. E agradecer a você que participou daquelas tardes maravilhosas aqui aos sábados, aqui na Casa de Vovó Dedé, que, como a Evelta já colocou, que questão de segurança de todos, a gente não pôde chamar, não pode estar aqui, então a gente escolheu de forma aleatória 2 pessoas, né? E agradecer, né? Tainá, que está aí atrás das câmeras e que tem uns textos belíssimos, e tem, Welter, nós não citamos, mas o livro também produziu, além de CD, além de um curta-metragem, ele produziu ilustrações, que não só a capa, né? A Tainá fez uma ilustração belíssima da uma mariposa, que eu sempre chamo de borboleta, ela sempre me corrige. A mariposa, além do texto ser muito bonito, né, de uma acessibilidade assim, que só os grandes escritores têm, a ilustração que ela fez digital para esse texto foi uma coisa assim, de encher os olhos, né? Em outra oportunidade a gente lança só as ilustrações, né? Encareceu muito na hora que a gente jogou as ilustrações e o recurso não deu para fazer com as ilustrações, mas em breve a gente vai fazer um livro só com as ilustrações do livro, né? Viu, Tainá? Então, aquela sua ilustração, deixe guardadinha lá, que ela vai ser utilizada. Então, ver aqui a lembrança de todos, eu fico assim, com receio de começar a citar nominalmente, porque são mais de 20 escritores, Evelta, né? E eu começar a citar, eu posso esquecer. Mas sinta-se abraçados, né, nesse momento. Cada um de vocês vai receber uma quantidade de livros, né, de exemplares, para que vocês distribuam e tenham em casa de recordação, tá? Então, a gente vai ver a melhor forma de que esses livros cheguem a cada um de vocês, e meu agradecimento em nome da Casa de Vovó Dedé. Muito obrigado.
mais um sonho realizado. Maravilha, Jonab, a gente te agradece aqui, ressaltando que esse livro aqui, tem escrito aqui, é uma distribuição gratuita, né? Um livro que vem cumprir realmente uma função, né? Uma função social extremamente importante, não só a função literária. E eu queria fazer aqui um reconhecimento mais do que justo à professora Aline Duarte, que foi, né, a grande mentora do ponto de vista operacional desse processo, né? Quem está por trás realmente da construção, do apoio aos alunos, né? Foi uma parceira durante todo esse tempo e sempre colaborando sempre que a gente precisa. Então, a gente agradece também a participação da professora Aline. Enfim, e a gente encerra esse lançamento aqui, um lançamento de uma maneira muito, digamos assim, que não atende ao que a gente queria, né? A gente esperava algo muito maior, mas é o que a gente pode fazer e a gente não poderia deixar passar sem esse encontro, né? Levando aqui a todos os autores, né, e autoras, os escritores, esse estímulo, que todos, né, vocês não parem e que continuem trabalhando, né, na profissão que vocês escolherem. Alguns que quiserem seguir a carreira de escritores, contem com a Casa de Vovó Dedé, né, e agora com o Prosiarte, com uma estrutura já bem mais sofisticada de apoio ao jovem escritor. Muito obrigado.